Agora, para a gente conseguir perceber bem a importância do cálculo de probabilidade, eu vou trabalhar com um tema super importante para qualquer área de atuação, né? Inclusive descola um pouco do mundo científico. Tanto é importante no trabalho científico, quanto é importante em trabalhos aplicados para as diversas profissões, né? Que é o problema da dependência. Então, como trabalhar a incerteza que existe quando você tenta se aproximar de como variáveis ou eventos dependem, né, uns dos outros. Na verdade, saber, conhecer dependência entre variáveis implica você dominar conteúdos. A diferença entre uma pessoa que sabe muito e uma pessoa que não sabe tanto está justamente na percepção da primeira em conseguir identificar quais são as causas daqueles efeitos que a gente observa, qual seria essa relação de causalidade aí, né? Então, explicar o porquê das coisas e o que é que origina as coisas, né? Quais são os efeitos das coisas. A gente vai falar sobre isso a partir do prisma de probabilidade, a partir da ideia de probabilidades condicionais. E para isso eu começo com um exemplo. Vamos tentar aqui resolver essas três perguntas, né? Responder essas três perguntas. A ideia aqui é que a preferência de voto e o sexo de pessoas de uma população foram registradas, né? Eu estou aqui envolvendo uma população de 10 indivíduos. E a primeira pergunta, eu tenho aqui a tabela, né, envolvendo essas 10 pessoas, o sexo de cada uma delas e a preferência de votos delas. A primeira pessoa era do sexo feminino, preferiu o candidato D. A segunda do masculino, preferiu o candidato S e assim por diante. A primeira pergunta é qual é a probabilidade de uma pessoa da população ser do sexo feminino. Então não é uma conta tão complicada, não é? De acordo com o que a gente vinha trabalhando antes. Eu tenho aqui uma frequência de 10 indivíduos. Entre esses 10, quantos eram do sexo feminino? Não é? Vou tentar fazer uma marcação aqui. A primeira pessoa é do sexo feminino, a terceira pessoa é do sexo feminino, a sexta pessoa, a oitava e a nona pessoa. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas do sexo feminino dessa população que envolve 10 pessoas. Para a segunda pergunta, dado que uma pessoa é do sexo feminino, qual é a probabilidade dela preferir o candidato D? Então agora é fato que a pessoa é do sexo feminino. Não me interessam as pessoas que são do sexo masculino. Eu posso construir um filtro aqui no meu conjunto de dados. Então, o que não for do sexo feminino, eu vou descartar. Exemplo. Eu poderia desprezar essa informação. Eu poderia desprezar essa informação, desprezar essa informação, desprezar essa informação e essa última informação. Então, só me interessam, para responder essa segunda pergunta, os indivíduos que são do sexo feminino. Né? O indivíduo 1, o 3, o 6, o 8 e o 9. Dentre esses que são do sexo feminino, qual foi a probabilidade de preferência sobre D? Né? Então, 1, 2, 3 pessoas dentre as 5 do sexo feminino. Então foram 3/5 nesse caso. E aí, por fim, se pergunta qual a probabilidade de que uma pessoa do sexo feminino venha a preferir, seja do sexo feminino e prefira o candidato D. Então agora eu tenho uma relação de interseção aqui, né? Tem que acontecer simultaneamente ser do sexo feminino e também preferir o candidato D. Então quantas vezes aconteceu isso? Uma vez, FD, 2 vezes, FD, 3 vezes, dentre as 10 possíveis, né? Então foram 3 décimos. Na verdade, existe uma relação entre essas 3 probabilidades. É sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai construir uma regra geral para poder trabalhar essa ideia de associação. Por baixo, subjacentemente esse problema,
Está a dúvida se existe ou não associação entre o sexo das pessoas e a preferência de voto delas. Quando a gente trabalha planos de amostragem para, por exemplo, fazer pesquisas de intenção de voto, a gente já sabe que o sexo das pessoas influenciam sim na preferência de voto. Existem outras tantas variáveis que influenciam, né? Existe uma dependência entre um conjunto de variáveis, como, por exemplo, a faixa etária, a região em que as pessoas moram, o grau de escolaridade das pessoas, a faixa de renda das pessoas, são variáveis que terminam influenciando na preferência de voto. Claro que essas relações de dependência elas não são determinísticas, não é? Existe incerteza nessas relações de dependência. Assim como a gente encontra essas relações de incerteza em diversas circunstâncias, né? Por exemplo, hoje a gente já sabe que o fumo leva ao câncer, com uma maior probabilidade. Nem todo fumante desenvolve câncer de pulmão e nem todo mundo que tem câncer de pulmão é fumante ou foi fumante, não é? Existe ali uma relação de dependência que permite variabilidade, né, que envolve incerteza. Então, existe uma probabilidade maior de você desenvolver o câncer de pulmão se você for fumante do que se você não for. E aí, do ponto de vista probabilístico, você termina sendo mais racional quando fala sobre dependência, né, quando apresenta o seu conhecimento sobre as relações entre variáveis. Para resumir esse exercício que a gente acabou de fazer aqui, né, de maneira mais lúdica, eu trago as equações aqui do lado direito. Né? Para a primeira pergunta, então F vai significar ser do sexo feminino, D, votar no candidato D. Né? Então, para a primeira pergunta, a probabilidade de uma pessoa da população ser do sexo feminino, eu teria a frequência de indivíduos do sexo feminino, que é o que está marcado aqui em verde, que foram 5 indivíduos, né? Dentre 10, utilizando a abordagem frequentista de probabilidade. Né? Então, aqui foi 5 décimos. Já para responder a segunda pergunta, dado que uma pessoa é do sexo feminino, qual é a probabilidade dela preferir o candidato D? Eu vou apresentar aqui um símbolo matemático que a gente não tinha conversado ainda, é o símbolo que representa essa ideia do dado Q, não é? Na verdade, o dado Q implica que aquilo que é dado, aquilo que é prefixado, não envolve variabilidade ou incerteza, já é fato. Então, dado que, considerando o fato que a pessoa é do sexo feminino, então o dado que vai ser representado por essa barra vertical. Notem que eu não estou aqui tratando nem da barra invertida, nem da barra que implica em divisão. Na verdade, eu estou tratando aqui de uma barra vertical. Então, essa barra vertical para a gente vai significar o dado que. O que vem após essa barra, como argumento da probabilidade, né, vai significar valores ou resultados que já foram prefixados, que não envolvem incerteza. Então, dado que a pessoa é do sexo feminino, qual seria a probabilidade dela vir a preferir o candidato D? Né? Aí a gente fez a filtragem, separou apenas quem era F aqui, vocês vão recordar disso, né? Restaram 5 pessoas, aquelas 5 que eu tinha contabilizado antes, né? E dentre essas 5, 3 preferiram o candidato D. Então, aconteceu uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Né? E como é que, para responder à terceira pergunta, qual é a probabilidade de uma pessoa ser ao mesmo tempo do sexo feminino e preferir o candidato D? Né? A gente percebe que aconteceu uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Está aqui o nosso 3zinho, ó. O mesmo 3zinho. Sobre o tamanho total da amostra, que é 10, esse tamanho de amostra aqui, aliás, o tamanho da nossa população é o mesmo que tem aparecido na resposta da primeira questão. Então, são valores que meio que se correlacionam, né? Se associam. Onde é que está essa associação? Aí vocês vão perceber que, por exemplo, esse FREC, a frequência de acontecer ao mesmo tempo, o FD da questão 2, está presente na resposta da questão 3. Né? Aqui é a frequência de FD. Assim como a frequência de ocorrência de F, que aparece na questão 2, também está na resposta da questão 1. Está aqui a frequência de ocorrência de F. Então, a questão 2, ela meio que envolve tanto características da questão 1 quanto da questão 3. Quer dizer, na verdade, se eu dividir essa frequência de F e D por N
e dividir a frequência de f por n, o que é que eu tenho aqui em cima, na verdade? Né? Eu termino tendo a resposta da questão 3. E embaixo, quando eu divido a frequência de f por n, o que é que eu tenho? Na verdade, a resposta da questão 1. Né? Então, de fato, e essa operação eu posso fazer, porque esse nzão ele termina eliminando esse nzão de cima, né? Então não custa nada. Então, de fato, eu consigo quebrar a probabilidade de ocorrer interseção por um produto de probabilidades condicionais. Como assim? Eu posso isolar essa fatia que seria a probabilidade de ocorrência de FD simultaneamente, passando esse cara para o lado de lá, então teria P de F dado D, vezes a probabilidade de acontecer F. É justamente o que eu estou fazendo aqui, né? Olha, da questão 2, P de D dado F seria P de FD sobre P de F. Então, quando eu isolo P de F interseção D, eu tenho que ele é igual a P de F vezes P dado F. E aí, matematicamente, a gente também vai chegar lá nos 3 décimos, né? Os 3 décimos que a gente tinha chegado aqui anteriormente. E eu poderia, existe uma propriedade também da interseção, chamada comutação, né? Em que a interseção entre F e D equivale à interseção entre D e F. Então, a probabilidade de acontecer F interseção D é igual à probabilidade de D interseção F, e seria também igual a P de D vezes P de F dado D, por exemplo. Né? Como é que eu ilustro isso numa equação geral? Através da regra do produto. Então, considere agora que eu envolva R eventos. Né? Qual seria a probabilidade de acontecerem simultaneamente esses R eventos? Seguindo essa ideia que eu apresentei anteriormente, essa probabilidade seria a probabilidade de acontecer o primeiro evento, vezes a probabilidade de acontecer o segundo, dado que o primeiro aconteceu, vezes a probabilidade de acontecer o terceiro evento, dado que o primeiro e o segundo aconteceram, vezes a probabilidade de acontecer o quarto evento, dado que aconteceram o primeiro e o segundo e o terceiro, e assim por diante. Até que eu chego no último termo, né? Seria a probabilidade de acontecer o résimo evento, dado que os anteriores, de E1 e E2 e até R-1 aconteceram. Então, você termina pegando um problema maior e quebrando em problemas menores, não é? Assim como a gente tinha feito lá na regra da adição. A gente pegava aquela união entre eventos e quebrava na soma de subeventos, né? De subconjuntos. Então, aqui a ideia é muito semelhante. E aqui eu reforço a ideia de que o que vem depois dessa barra no argumento de uma probabilidade, dessa barra vertical, significa algo que é fato, né? Algo que não é variável, algo que é certo. Então, aqui a leitura é a probabilidade de acontecer B, dado que A aconteceu. Então, essa regra do produto termina sendo super importante para a gente resolver diversos problemas na probabilidade, né? Para poder envolver essas questões aí com dependência. Um exemplo para poder deixar mais amarradinho esse conceito, eu trago aqui a situação em que a gente tem uma urna que envolve 3 bolas, não é? A gente tem 2 bolas vermelhas nessa urna e tem uma bola branca. Eu convido aqui 3 pessoas para jogarem. Não é? A ideia é a seguinte: Maria vai ser a primeira a jogar, então Maria ela coloca a mão na urna e extrai uma bola. Se por um acaso a bola que Maria extrai for branca, então Maria ganhou o jogo. Ganhou o jogo, então para, né? Então Maria tirou uma bola. Se for branca, acaba o jogo, ela ganha. Se por um acaso Maria não extrai a bola branca, se for uma vermelha, então João entra no jogo e também seleciona uma bola. Se por um acaso for uma bola branca, ele ganha o jogo. Se não, Luísa tem chance de jogar. Ou seja, é um jogo em que cada jogador extrai uma bola, não repõe a bola à urna, então é uma extração sem reposição, e aquele que extrai a bola branca ganha o jogo. Então o experimento para, o jogo para, quando a bola branca for extraída. Quais são os eventos que favorecem, por exemplo, Maria ganhar o jogo? Maria é a primeira a jogar. Então a probabilidade de Maria ganhar seria igual à probabilidade de que a primeira extração leve a uma bola branca. E eu defino BI como sendo uma bola branca é sorteada na 10ª extração. E VI, uma bola vermelha é sorteada na 10ª extração. Né? Então B1 significa sair uma bola branca na primeira extração e nesse caso Maria ganharia o jogo. O que significaria João ganhar esse jogo? Né? Acontecer V1, ou seja,
Maria extrai uma bola vermelha e, em seguida, na segunda extração, João extrai uma bola branca. O que é que significaria Luísa ganhar esse jogo? Né? A primeira pessoa, Maria, jogar, extrair uma bola vermelha, acontecer V1, e depois acontecer V2, ou seja, João joga e extrai a segunda bola vermelha, e por último, Luísa joga e extrai a bola branca. Aí a pergunta que eu faço é, será que vale a pena ser o primeiro a jogar nesse caso? Será que para João ele poderia ser cavaleiro e permitir, por exemplo, que Luísa jogue antes dele? Será que existe algum prejuízo? Né? Será que a probabilidade de vencer esse jogo está associada à ordem de participação no jogo? Né? Então vamos calcular primeiro a probabilidade de que Maria ganhe esse jogo. A probabilidade de Maria ganhar esse jogo é a probabilidade de acontecer B1. Ora, eu tenho 3 bolas, dentre elas uma é branca. A probabilidade de acontecer B1 seria 1 de 3, 1 terço. Né? Qual seria a probabilidade de que aconteça V1 e B2? Né? Então, na segunda extração, para a segunda extração, a gente só teria 2 bolas na urna. Uma delas caiu fora, que foi a vermelha, não é? Então, a gente teria aqui uma probabilidade envolvendo apenas 2 bolas na urna. Já na terceira extração, essa terceira situação aqui, a gente teria extraído 2 bolas vermelhas e só restou uma bola branca lá no final. Quais seriam as probabilidades associadas? Né? A probabilidade de Maria ganhar esse jogo seria igual à probabilidade de acontecer B1, que seria de 1 terço. 1 de 3. Qual seria a probabilidade de João ganhar esse jogo? Né? João ganha se acontecer V1 e B2. Qual é a probabilidade de acontecer V1 e B2? É onde entra a regra do produto. Né? Inclusive, essa é uma situação, esse é um problema em que a intuição da gente tende a deixar a gente para trás. A gente tende a achar que jogar primeiro, por exemplo, é mais interessante, ou jogar por último é mais interessante. A gente vai quebrar essa ideia agora. Né? Então, utilizando a regra do produto, sem ela não é tão trivial responder esse problema, eu teria aqui que a probabilidade de acontecer V1 e B2 seria P de V1 vezes P de B2 dado V1. P de V1, a probabilidade de ser uma vermelha na primeira tentativa seria de 2 terços. Eu tenho 2 dentro de 3 bolas. Não? Dado que aconteceu V1, ou seja, eu extraí na primeira tentativa uma bola vermelha, eu tenho outra composição do meu espaço amostral, agora eu só tenho 2 bolas. Né? Qual seria a probabilidade de eu extrair uma bola branca? Dado que na primeira tentativa foi uma vermelha. Das 2 bolas que restaram, uma é branca. Então seria de 1 meio. Né? Então P de V1 vezes P de B2 dado V1 seria 2 terços vezes 1 meio, que dá 1 terço. Igual à probabilidade anterior. Né? Então a probabilidade de Maria ganhar esse jogo é igual à probabilidade de João ganhar esse jogo. Qual seria a probabilidade de Luísa ganhar esse jogo? Seguindo a mesma ideia. Né? Seria a probabilidade de acontecer V1 e V2 e B3. Já que Luísa é a terceira a jogar. P de V1 e V2 e V3, pela regra do produto, seria igual a P de V1 vezes P de V2 dado V1 vezes P de B3 dados V1 e V2. Então, P de V1 seria 2 terços, a gente já discutiu isso, né? Dado que aconteceu V1, P de V2 agora seria de 1 meio, eu tenho apenas 2 bolas na segunda extração e uma delas é vermelha. Dado que aconteceram V1 e V2, P de B3 seria 1 de 1. Então, a única bola que restou na terceira extração seria branca. Então, teria de novo 2 terços vezes 1 meio vezes 1 sobre 1, que dá 1 terço. Nesse caso, João bem que poderia fingir ser cavaleiro, por exemplo, e permitir que tanto Maria quanto Luísa jogassem à frente dele. A probabilidade de vencer esse jogo é sempre de 1 terço para cada um dos 3 jogadores. Né? Então, não é necessário, não é interessante brigar para ser o primeiro a jogar nesse caso aqui. Eu só consigo responder isso de maneira rápida e sem cansar muito a minha mente através da regra do produto. Utilizando a minha intuição, ia sofrer bastante. Agora eu vou falar sobre um outro conceito, que na verdade a gente já tinha começado a conversar antes, que envolve a possibilidade de você agregar opiniões, ou seja, as percepções das pessoas sobre determinado fenômeno, a dados formais, aqueles dados que você obtém quando você experimenta os seus estudos, né? Quando você participa de experimentações. É o que eu tinha conversado na aula anterior sobre os conceitos básicos e sobre as formas de você trabalhar a probabilidade. Né? A gente tem lá a forma
clássica, a gente tem a abordagem frequentista, que se baseia em dados formais, não é? E tem também a abordagem subjetiva ou bayesiana, que permite que a gente enxergue probabilidade como sendo uma representação do estado de conhecimento de uma pessoa sobre determinado fenômeno, né? Então, na verdade, um reverendo chamado Thomas Bayes, ele desenvolveu, ou ele, na verdade, arrumou, né, em poucas linhas, uma regra bem elegante para que matematicamente a gente consiga incorporar essas duas fontes de evidência, né? Fontes subjetivas com fontes objetivas. Então, ilustrando a ideia de Thomas Bayes, né, a gente parte de uma partição do meu espaço amostral, que envolveria as possíveis causas de determinado efeito, né? Na verdade, o objetivo de Bayes foi desenvolver um procedimento que permitisse uma análise diagnóstica que agregasse ali tanto opiniões quanto dados formais, né? Então, o objetivo aqui realmente é realizar diagnóstico. A gente tem uma partição das possíveis causas iniciais, eu tenho aqui C1, C2, até CK, eu teria K causas prováveis para gerarem determinado efeito, né? Então, antes de eu evidenciar esse efeito, eu tenho um estado a priori sobre a probabilidade de ocorrer cada uma dessas causas. Aí daqui a pouco chega uma evidência, e essa evidência faz com que o meu espaço amostral sofra alguma alteração. E aí, consequentemente, as probabilidades a priori elas sofrem alguma alteração. Isso é muito comum de acontecer na prática, mesmo do ponto de vista intuitivo, né? Quando a gente vai conversar com um médico, por exemplo, ele não tem uma ideia a priori de qual seria exatamente a doença que está nos acometendo, né? Então ele tem ali um leque de inúmeras situações que podem estar nos levando a visitá-lo. Só que a gente começa a apresentar evidências, por exemplo, eu estou com coriza, eu estou com febre, eu tenho tido uma dor de cabeça intermitente, ela vem, ela volta. E à medida que a gente vai apresentando essas evidências, aquelas possíveis causas iniciais, elas têm as suas probabilidades alteradas. Então, para alguns sintomas, determinadas doenças são mais prováveis de estar ali subjacentes ao paciente do que outras, né? Se você está com coriza, se você está com febre, está com dor de cabeça intermitente, então você pode estar com uma virose, você pode estar com alguma coisa mais grave, como dengue, como coronavírus, né? Aí daqui a pouco ele procura mais evidências, ele passa algum exame, por exemplo, com amostra de sangue, e aí daí a pouco ele atualiza mais uma vez o seu estado de conhecimento, e aí Bayes ele propôs uma maneira matemática de trabalhar tudo isso, né? Então vamos considerar esse espaço amostral abstrato sobre as possíveis causas do que me interessa, né? Eu teria aqui uma distribuição de probabilidade a priori a qualquer evidência sobre essas possíveis causas. Por exemplo, nesse caso aqui a gente já percebe que a probabilidade de acontecer C2 seria menor do que a probabilidade de acontecer C1, né? A priori a qualquer evidência. Só que daí a pouco chega uma evidência, e essa evidência faz com que o nosso estado de conhecimento precise ser atualizado. Então, se antes a probabilidade de acontecer C1 era maior do que a de acontecer C2, a evidência muda um pouco esse entendimento nosso, né? Então, termina favorecendo muito mais C2 do que, por exemplo, CK, que a priori era mais provável do que C2. Então, agora C2 seria mais provável do que, por exemplo, C1, né? Diante da evidência sobre ela. Então, Bayes ele tentou trabalhar essa questão aí. Matematicamente, qual é que seria a ideia, não é? Então, eu tenho probabilidades a priori a qualquer evidência, que seria o P de C1, o P de C2 ou o P de CI, genericamente, né? Eu tenho, diante da evidência, dado que chegou a mim uma evidência, as probabilidades a posteriori de cada uma dessas causas. Então, eu teria a probabilidade de ter sido C1 o causador dessa evidência, a probabilidade de ter sido C2, a probabilidade de ter sido C3 e assim por diante. Então, provavelmente, né, se existe dependência entre essas causas e a ocorrência de E, então a probabilidade de acontecer CI dado E
é alterada em relação à probabilidade de acontecer CI. Essas duas probabilidades vão ser diferentes. E o que é que conecta uma probabilidade à outra, né? O que é que expressa a ideia de dependência? O que é que está por baixo da nossa conta? O que a gente chama de probabilidade de verossimilhança ou distribuições de verossimilhança, né? Funções de verossimilhança. E seria a probabilidade de que diante daquela causa, dado efeito seja gerado. É o que envolve a nossa matriz tecnológica. É aqui onde a gente consegue armazenar ou guardar ou sintetizar os dados que a gente tem experimentado, que tem vivenciado. Então, por exemplo, de um conjunto de indivíduos que apresentam coriza, que apresentam febre, que apresentam dor de cabeça intermitente, a gente, depois de alguns estudos, acompanhando bem essas pessoas, a gente percebeu que, na verdade, o que estava por baixo era uma dengue. Ou eu estou aqui com uma dificuldade respiratória, a gente separou esse grupo e percebeu que estava por baixo, era na verdade o que se resolveu denominar de coronavírus. Né? Então a gente pega essa informação experimental e guarda dentro do que a gente chama de probabilidade de verossimilhança. Né? A probabilidade de ocorrência do efeito que a gente observa dentre aqueles indivíduos, ou dado que eu estou diante daquela causa específica. No caso aqui seria PDE dado CI. Então, para poder trabalhar melhor essa questão, Thomas Bayes ele sugeriu o seguinte: a probabilidade a posteriori de acontecer a causa I diante do fato que eu tenho evidência E seria igual à probabilidade de acontecer a causa I vezes a probabilidade de acontecer o evento E dado que aconteceu a causa I sobre a probabilidade de acontecer o evento E. Qual seria a probabilidade de acontecer o evento E? A probabilidade de acontecer o evento E seria equivalente à probabilidade de acontecer o evento E simultaneamente a C1, o evento E simultaneamente a C2, o evento E simultaneamente a C3 e assim por diante. De onde é que vêm essas regras, né? Como é que Bayes conseguiu chegar nessas equações? Se vocês observarem, a gente tem a probabilidade de acontecer CI, que seria as priori, vezes a probabilidade de acontecer dado CI, que seriam as minhas verossimilhanças, e eu utilizo essas duas probabilidades para alcançar, por exemplo, a probabilidade de acontecer E. Então, eu consegui resumir a cadeia de causalidades ou de dependências através dessas probabilidades de verossimilhança e a minha informação todinha foi completada com as priori sobre CI. Essas priori, inclusive, podem ser apresentadas a partir de opiniões, como os médicos atribuem as suas probabilidades, né? Então, teria uma probabilidade associada a cada causa, atribuída por um especialista, essas verossimilhanças resumindo o conjunto de dados, e quando chegar em novas evidências, eu atualizo aquele estado de conhecimento inicial dos especialistas. Né? No meu exemplo aqui de um médico, por exemplo. Né? Então, de onde é que vem essa relação que Bayes apresentou? Né? Ele simplesmente aplicou a regra do produto por duas vezes. Por exemplo, eu sei que a probabilidade de interseção entre CI e E é igual a P de E vezes P de CI dado E. Devido à comutação, então P de CI interseção E também é igual a P de E interseção CI. Eu chego nessa primeira igualdade. E devido à comutação, P de CI interseção E também seria P de CI vezes P de E dado CI. Né? E é o que é que Thomas Bayes fez? Ele simplesmente isolou aquilo que representaria em seguida as posteriores. P de CI dado E. Então, o P de E está multiplicando o P de CI dado E, né, nessa primeira igualdade, ele passa para o outro lado dividindo. Então, teria P de CI vezes P de E dado CI sobre P de E. Ele simplesmente passou para o lado lá da igualdade dividindo. E aí chegou no famoso teorema de Bayes. Já para obter a probabilidade de acontecer o evento E, a gente utiliza também uma regra muito simples, que é conhecida como lei da probabilidade total. Olha, é verdade que E equivale a E interseção C1, a E interseção C2, união a E interseção C3, união a E interseção C4 e assim por diante. Né? Eu posso pegar E e quebrar em um conjunto de uniões de eventos. E por que é que eu consigo fazer isso aqui?
Porque o conjunto C, envolvendo C1, C2 até CK, é na verdade uma partição do meu espaço amostral, né? Por ele ser uma partição, ele não vai ter áreas de interseção, né, entre esses Cis aqui. Consequentemente, a probabilidade de acontecer o evento E seria a probabilidade de acontecerem a união entre essas interseções, C1 e E, C2 e E e assim por diante. Utilizando o terceiro axioma da probabilidade, aquele axioma de Kolmogorov que a gente viu ainda há pouco, na aula anterior, a gente teria que a probabilidade dessa união vai ser igual à soma das suas probabilidades. Então vai ser P de C1 e E, mais P de C2 e E, mais P de C3 e E, e assim por diante. Os eventos são todos mutuamente exclusivos, né? E P de C interseção é utilizando a regra do produto mais uma vez. Então a gente, na verdade, para chegar no teorema de Bayes, a gente aplica a regra do produto por 3 vezes. Ou a gente aplica 2 vezes e aproveita uma das aplicações, né? Já que P de C vezes P de E dado C está presente já quando a gente encontra a regra geral de Bayes, né? Então aqui a gente tem uma ilustração abstrata de como é que seria o teorema de Bayes. Vamos tentar agora trabalhar com um exemplozinho, né? Vamos supor que eu tenha aqui, para ilustrar essa ideia do diagnóstico, eu tenho aqui 2 urnas, a urna 1 e a urna 2. Na urna 1 eu tenho 3 bolas brancas e uma preta. Na urna 2 eu tenho uma bola branca e 3 pretas. Então a gente pode considerar urnas como sendo estados de saúde dos indivíduos, né? Então a urna 1 representa um estado de saúde e a urna 2 representa um outro estado de saúde, certo? A princípio, vamos supor aqui uma situação em que eu tenha plena ignorância, né, em que esses 2 estados de saúde sejam muito semelhantes entre si a uma primeira vista, né? Então a probabilidade de determinada pessoa estar com o primeiro estado de saúde seria igual à probabilidade dela estar com o segundo estado de saúde. Então, diante da minha total ignorância, utilizando a abordagem clássica da probabilidade, eu diria que a probabilidade de trabalhar com a urna 1 seria de 1/2 e de trabalhar com a urna 2 seria de 1/2. A priori, há qualquer evidência, se eu seleciono uma bola, imagine, eu tenho essas 2 urnas num baú, eu enfio a mão nesse baú, naturalmente as bolas estão dentro de uma urna ou de outra, eu vou ter que selecionar uma urna para poder extrair a bola. Aí eu observo que a bola que eu extraí, por exemplo, foi preta, então eu tenho a evidência, olha, essa bola é preta. De onde mais provavelmente essa bola teria vindo? Da urna 1 ou da urna 2? Então, a priori, essa evidência, eu diria que a probabilidade de ter selecionado a urna 1 seria de 1/2. Diante do fato de que a bola que eu selecionei daquela urna é preta, qual seria a probabilidade de ter vindo da urna 1? Ora, agora eu tenho 4 bolas pretas, dessas 4, apenas uma vem da urna 1. Então, a probabilidade de eu ter selecionado a urna 1, na verdade, seria de 1/4. De uma possibilidade entre 4 possíveis. Se antes era de 1/2, agora pulou para 1/4, né? Caiu para 1/4. Imagine que, por exemplo, essa bola ser preta signifique eu estar corizando. Então, se eu estou corizando, mais provavelmente eu estou nesse segundo estado de saúde do que no primeiro estado de saúde. Então, com esse diagrama, a gente consegue ter uma ideia, né, mais ou menos lúdica de como é que seria o teorema de Bayes. Só que a gente precisa resolver exercícios para enxergar de maneira mais clara essa ideia, né? Vamos tentar fazer isso resolvendo um exercício mais aplicado, né? Menos lúdico, mais aplicado. Então a ideia é a seguinte: antes da avaliação, o professor não tem qualquer ideia se o discente domina ou não determinado conteúdo. Contudo, então ele é totalmente ignorante sobre o domínio de conteúdo do discente, né? Contudo, ele infere que depois de alguma experiência que ele teve, depois de algum tempo praticando aquele conteúdo junto com outros estudantes, né, ele infere que a probabilidade do discente acertar dada a questão ao acaso seria de 25%, enquanto que a probabilidade de ele acertar com mérito seria de 90%. Ou seja, dentre aqueles indivíduos que, por exemplo, conseguiram um bom desempenho na disciplina do professor, a probabilidade de acertar essa questão específica era de 90%. Já dentre aqueles que não tinham alcançado um desempenho razoável,
a proporção dos que acertaram foi de apenas 25%. Imagine aí uma questão envolvendo 4 alternativas de resposta, né? Em que a pessoa que não tem qualquer domínio chutaria uma das 4 alternativas e acertaria com a probabilidade de 1/4. Então essas duas probabilidades aqui amarram a ideia de que dominar o conteúdo influencia no estudante acertar ou não aquela questão. Porém, é mais provável que ele acerte dado que ele domina o conteúdo do que ele acerte dado que ele não domina o conteúdo. Ou seja, existe uma relação de causa e efeito entre ele dominar o conteúdo e acertar aquela questão lá. Em seguida, qual é a probabilidade de o discente acertar a questão? Perceba que essa resposta não é dada diretamente do meio enunciado. Então, eu vou tentar aqui construir as priores, as verossimilhanças, para daí calcular a probabilidade de que o discente domine, né? Ou acerte essa questão a princípio. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho, um diagrama de Venn, para a gente conseguir enxergar esse problema, né? Esquematizar esse problema. Então, meu espaço a mostrar aqui envolve a variável que me interessa, que é se o aluno domina ou não o conteúdo. Então, eu vou dedicar a letra D para a situação dele dominar e a letra D com um Czinho sobrescrito para que ele não domine, né? Vai ser o meu D complementar. Então, D é dominar, D complementar é não dominar o conteúdo. E aí a gente percebe que ele acertar a questão favorece mais ele dominar o conteúdo do que não dominar, né? Porque a probabilidade dele acertar dado que domina é bem maior do que dele acertar dado que não domina. Então, graficamente, eu teria essa ideia, né? O evento acertar a questão, ele está muito mais voltado para o espaço, voltado a dominar o conteúdo do que a não dominar. A gente percebe aqui que a probabilidade de ele acertar dado que domina é mais de 3 vezes a de ele acertar dado que não domina, não é? Deixa eu tentar colocar aqui a minha matriz de informação agora, a minha matriz tecnológica. Então, a priori, o professor ele não tem qualquer ideia se o aluno domina ou não o conteúdo. Então, para o professor, a probabilidade do aluno dominar seria igual a de não dominar, que seria igual a meio. Sobre as verossimilhanças, né? O que é que o enunciado me diz? Dentre aqueles que dominam, dado que um estudante domina o conteúdo, a probabilidade dele acertar é de 90%. Enquanto que, dentre aqueles que não dominam, dado que determinado estudante não domina o conteúdo, a probabilidade dele acertar é de 25%. Então, a gente percebe que essa matriz de verossimilhanças, ela envolve todo o conhecimento regresso que o professor tem sobre o desempenho dos alunos em relação a questões desse tipo, né? E aí, para responder a pergunta sobre a probabilidade de ele acertar a questão, a gente sabe que ou ele acerta em interseção a dominar, ou ele acerta em interseção a não dominar o conteúdo, né? Então, a probabilidade de ele acertar a questão vai ser igual à probabilidade de ele acertar e dominar, ou acertar e não dominar o conteúdo. E aí, pelo axioma 3 de Kolmogorov, já que esses eventos eles são mutuamente exclusivos, né? Seria impossível o estudante dominar e, ao mesmo tempo, não dominar o conteúdo, como se tratam de 2 eventos mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união entre eles seria a soma das suas probabilidades. Então, teria que a probabilidade da união entre a interseção D e a interseção D complementar seria igual à probabilidade da interseção entre A e D mais a probabilidade da interseção entre A e D complementar. E aí eu posso utilizar a regra do produto, né, para trabalhar com esses 2 componentes. Pela regra do produto, P de A interseção D seria igual a P de D vezes P de A dado D. Por que é que eu utilizei P de D vezes P de A interseção D? Porque eu tenho P de D, que é meio, e tenho também P de A dado D, que é 0,9. Quer dizer, eu poderia ter pensado diferente, né? Poderia estar calculando aqui P de D vezes P de A vezes P de D dado A. Mas isso não me interessaria, né? Já que eu não tenho essas informações na minha matriz tecnológica. E qual seria a probabilidade de acontecer a interseção D complementar pela regra do produto? P de D complementar vezes P de A dado D complementar. Eu vou simplesmente usar os valores que eu tenho. Então, P de D é 0,5, P de A dado D é 0,9, está aqui em cima, olha.
P de D complementar também é 0,5 e P de A dado D complementar é 0,25. Quando eu aplico essa operação, essa álgebra, eu obtenho 0,575. Então, qual seria a probabilidade de que, marginalmente, alheio ao aluno dominar ou não a questão, qual seria a probabilidade dessa questão ser certamente respondida? Algo próximo de 58%. Essa seria a probabilidade dele acertar eu alheio, a ele dominar ou não o conteúdo. A probabilidade do estudante acertar a questão seria de cerca de 58%. Respondendo à primeira pergunta. Utilizei para isso a lei da probabilidade total. Para responder à segunda pergunta agora, diante do fato, dado que o discente acertou, qual seria a probabilidade dele dominar o conteúdo? Essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, o que interessa ao professor é saber se o discente domina ou não aquele conteúdo. A princípio, como ele não tinha evidência, a probabilidade que ele atribuiu ao estudante dominar o conteúdo foi de 0,5. Perceba que essa probabilidade a priori representa matematicamente o conhecimento que o docente tem sobre o possível domínio de conteúdo por parte do estudante. Esse ponto 5 aqui representa, na verdade, algo que seria subjetivo. Representa o estado de conhecimento do professor sobre a condição do estudante. E agora ele vai atualizar esse estado de conhecimento porque ele tem evidência sobre o desempenho do estudante. Ele aplicou a questão e o estudante acertou a questão. Então, se a princípio ele acreditava que a probabilidade do estudante dominar a questão era de meio, agora essa probabilidade vai sofrer uma alteração. Utilizando a regra de Brecht, a probabilidade do aluno dominar, dado que ele acertou a questão, pela regra do produto, que a regra de Bayes utiliza, seria igual à probabilidade da interseção entre A e D. Vocês vão lembrar que é a regra do produto, para eu poder visualizar. Basta pegar P de A que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando, eu teria a probabilidade da interseção entre A e D. Então, P de D dado A seria P de A interseção D sobre P de A. P de A interseção D, por sua vez, pela regra do produto, mais uma vez, seria P de D vezes P de A dado D, sobre P de A, e eu tenho todos esses elementos calculados, obtidos anteriormente. P de D vezes P de A dado D seria 0,5 vezes 0,9, que foi uma conta que, inclusive, eu já fiz antes. Essa conta aparece aqui quando eu calculo a probabilidade de acontecer P de A eu acabei de obter, que foi 0,575. Quando eu aplico a divisão, eu obtenho 0,783. Bem interessante esse resultado. Então, se a priori há qualquer evidência, a probabilidade do estudante dominar o conteúdo era de 0,5, atribuída pelo professor, agora o estado de conhecimento do professor leva a acreditar que a probabilidade do estudante dominar o conteúdo é de 0,783, já que ele acertou a questão. Então, pulou de 0,5 para 0,783. O professor está mais confiante de que o estudante domina o conteúdo agora. Imagine que ele tenha aplicado uma segunda questão e que o estudante tenha acertado essa segunda questão. A gente tem mais uma chance de atualizar o estado de conhecimento do docente. Então, o que é que acontece? A priori, essa segunda evidência, a probabilidade do estudante dominar o conteúdo era de 0,783. De onde é que veio esse 0,783? Do estado de conhecimento anterior a essa segunda evidência. Então, o professor começou com o estado de conhecimento representando uma probabilidade do estudante dominar o conteúdo de 0,5, subiu para 0,783 e agora ele tem chance de atualizar novamente seu estado de conhecimento. Então, a priori, essa segunda evidência, a probabilidade do estudante dominar o conteúdo é de 0,783. Consequentemente, ele não dominar seria de 0,217. Eu atualizei a minha priori, o que me permite agora atualizar a probabilidade do estudante acertar a questão. Atualizei a priori, atualizo também a probabilidade de acontecer o evento A. Então, percebam se antes eu tinha 0,5 vezes P de A dado D vezes 0,5 vezes P de A dado D complementar, agora eu tenho 0,783 e 0,217. Eu substituí as probabilidades a priori, e as verossimilhanças que representam o histórico de conhecimento sobre o fenômeno se mantêm constantes.
Então, se antes a probabilidade do estudante acertar era de 0,575, agora é 0,759. Subiu um pouco, né? Vou atualizar agora a probabilidade de acontecer D, ou seja, do estudante dominar, dado que ele acertou pela segunda vez. Percebam que, mais uma vez, o que eu mudei aqui foi P de D e P de A. P de A da D ficaram constantes, né? Então, P de D, que antes era 0,5, agora é 0,783. E P de A, que antes era 0,575, agora é 0,759. Agora, diante do segundo acerto do estudante, a probabilidade dele dominar o conteúdo na perspectiva do professor é de 0,928. Né? Então, depois de duas questões, o professor conseguiu atualizar bem o seu estado de conhecimento. Esse tipo de procedimento é muito utilizado em um ramo importante da ciência, conhecido como teoria da resposta ao item. Por exemplo, no Brasil, a gente costuma utilizar isso para exames vestibulares, né? Então, na verdade, existe uma ponderação representada por essas probabilidades de verossimilhança, em que você acertar uma questão tem um peso e você errar uma questão também tem um peso, né? De maneira que uma questão fácil, se você acerta, você ganha alguma coisa, mas se você erra, você perde um pouco mais. Enquanto que questões difíceis, quando você acerta, você ganha muito e quando você erra, você perde pouco. Essas ponderações são feitas a partir dessas operações, dessa álgebra que eu mostro aqui para vocês. Seguindo, para poder fechar o nosso conteúdo sobre dependência, eu falo um pouco sobre independência. Então, do ponto de vista probabilístico, a gente consegue falar sobre as duas coisas, né? Sobre dependência e sobre independência. Para poder brincar com isso, eu trago aqui o mesmo problema, só que envolvendo uma outra situação, né? Um conjunto de dados um pouco atualizado, um pouco alterado. Vamos tentar responder agora duas questões. A primeira, qual seria a probabilidade de que uma pessoa da população viesse a votar em S? Né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pessoas que votariam em S. Né? Então seria 4 de 10. O que me dá, ao final, 2/5. Né? Aí vem a segunda pergunta. Dado que uma pessoa é do sexo masculino, qual seria a probabilidade dela vir a preferir S? Agora eu filtrei apenas as pessoas do sexo masculino. Né? Então vamos fazer esse exercício aqui. Apenas quem for do sexo masculino. Quem for do sexo feminino não me interessa. Então esse aqui cai fora. Esse aqui cai fora. Esse aqui cai fora. Esse cai fora. E esse cai fora. Restaram 5 pessoas, não é? Dessas 5 pessoas, entre essas 5 pessoas do sexo masculino, quantos preferiram essa? 1, 2 pessoas, 2/5 das pessoas. Então a gente percebe que a probabilidade de preferir S é igual à probabilidade de preferir S, dado que a pessoa é do sexo masculino. Então essas duas variáveis, esses dois eventos, eles não apresentam dependência. Né? Eu trouxe uma informação sobre o sexo e essa informação não alterou meu estado de conhecimento sobre a pessoa votar ou não em S. Não agregou, não atualizou o meu estado de conhecimento. Então nessas circunstâncias a gente conclui que os eventos são independentes. Quando eu trago informação sobre o evento B, e essa informação não atualiza meu estado de conhecimento sobre a probabilidade de ocorrência de um segundo evento, que eu vou chamar de A, então A e B são independentes. E nessas circunstâncias, essas probabilidades condicionais elas são simplificadas. Né? No meu caso aqui, P de S dado M foi igual a P de S. No segundo exemplo, P de A dado B seria igual a P de A. O que vem a simplificar também é a regra do produto. Quer dizer, de maneira geral, a probabilidade de acontecerem R eventos independentes entre si e simultaneamente, P de E1, interseção E2, interseção E3 e assim por diante, seria igual ao produto das suas probabilidades individuais. E a gente tem uma chance de fazer um paralelo com a regra da adição. Na regra da adição, se os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união entre eles vai ser igual à soma das suas probabilidades. Na regra do produto, se os eventos são mutuamente independentes, a probabilidade da interseção entre eles
é igual ao produto das suas probabilidades. E aí vale destacar que se os eventos são mutuamente exclusivos, eles vão ser fortemente dependentes. Por que isso? Porque se eles são mutuamente exclusivos, a probabilidade de acontecer, por exemplo, E1 dado que aconteceu E2, sendo E1 e E2 mutuamente exclusivos, seria igual a zero. A ocorrência de um exclui a possibilidade de ocorrência do outro. Né? Então, se a priori P de E1 é diferente de zero e P de E2 é diferente de zero, e E1 e E2 são mutuamente exclusivos, quando eu informo que um aconteceu, a probabilidade do outro poder acontecer é elevada a zero. Né? Então, eventos mutuamente exclusivos são também extremamente dependentes. Para poder ilustrar essa ideia, eu trago aqui o exemplo da urna mais uma vez, só que agora mudando um pouco. E a única alteração agora é que, se antes o sorteio era sem reposição, agora ele é com reposição. Então, Maria sorteia uma bola. Se for branca, ela ganhou o jogo. Se não for branca, ela devolve para a urna. No primeiro jogo, ela ficava com a bola. Né? Aí aqui a gente tem o espaço amostral de resultados se altera um pouco também. Maria ganha se acontecer B1, já que ela é a primeira a jogar. João ganha se acontecer V1 e B2, né? Maria extrai uma bola vermelha e João é quem extrai a bola branca. Luísa ganha se acontecer em V1, V2 e B3. Então, os dois primeiros extraem bolas vermelhas e apenas Luísa extrai a bola branca. E pode acontecer uma quarta circunstância que antes não podia, não é? Agora pode acontecer V1, V2 e V3, ou seja, eles jogam, todos os três jogam e ninguém ganha o jogo. Essa possibilidade não existia antes, já que só existiam 3 bolas na urna, então, com certeza o jogo ia ter um vencedor até a terceira tentativa. Não é? Qual seria, nesse caso, a probabilidade de Maria ganhar, João e Luísa ganharem o jogo? Não é? O que é que mudou agora? Ao longo das extrações, o espaço amostral se mantém fixo, né? Se mantém semelhante ao longo das tentativas e as probabilidades vão tender também a ficarem semelhantes, a ficarem constantes ao longo das tentativas. Né? Então, por exemplo, a probabilidade de Maria ganhar o jogo seria igual à probabilidade de acontecer B1, que é de 1/3, sai uma bola branca na primeira extração, 1 de 3. A probabilidade de João ganhar o jogo seria a probabilidade de acontecer V1 e B2, a bola branca sai apenas na segunda extração. E pela regra do produto seria P de V1 vezes P de B2 dado V1. P de V1 seria 2/3, já que a gente tem 3 bolas e 2 são vermelhas. Né? P de B2 dado V1 seria ainda de 1/3, porque a gente continua com 3 bolas na segunda extração, dentre as 3 apenas 1 é branca. Então, não saiu nenhuma bola sem retornar para a minha urna, né? Eu continuo com 3. Então, divido aqui por 3. No outro exemplo, que era sem reposição, essas extrações, eu tinha aqui dividido por 2, já que uma bola tinha saído, né? E não tinha voltado. Então, agora, a probabilidade de Maria ganhar esse jogo é maior do que a probabilidade de João ganhar. Né? A de João ganhar é de 2/9. Qual seria a probabilidade de Luísa ganhar esse jogo? Seria a probabilidade de acontecer V1 e V2 e B3. E pela regra do produto seria P de V1 vezes P de V2 dado V1, vezes P de B3 dados V1 e V2. Só que, mais uma vez, na terceira extração, a gente vai continuar tendo 3 bolas na urna, né? Dentre as 3, apenas uma branca. Então, a probabilidade de sair V1 seria 2/3, a probabilidade de acontecer V2 dado V1 também seria 2/3, e a probabilidade de acontecer B3 dados V1 e V2 seria de 1/3. Eu tenho uma bola branca dentre 3. A probabilidade de Luísa ganhar cairia para 4/27. Então, se antes era 1/3, 1/3 e 1/3, agora quem joga antes tem uma probabilidade maior de ganhar o jogo. Vale a pena ser o primeiro a jogar aqui. Né? E para fechar esse conteúdo, eu trago um último exemplo, um último exercício, envolvendo essa ideia de independência. Né? Vamos considerar que uma equipe é composta por 2 pessoas, João e Maria. A probabilidade de João solucionar dado o problema seria de 0,5, enquanto que a de Maria solucionar o mesmo problema seria de 0,8. Qual seria a probabilidade de que a equipe resolva o problema se João e Maria tentam em paralelo, de forma independente um do outro, ou seja, Maria tenta no seu cantinho, sem interferir e influenciar João, e os dois vão tentar ali resolver o problema em paralelo, né? Sem ter contatos um com o outro, de maneira independente.
Então, para poder fazer uma abordagem limpa, enxuta, elegante, eu vou dizer que J representa o evento João soluciona o problema, enquanto que M representa Maria soluciona o problema e S representa a equipe soluciona o problema. Então, na verdade, a probabilidade de acontecer J, que é João solucionar, é de 0,5 e a probabilidade de acontecer M, que é Maria solucionar o problema, é de 0,8. Como solucionar um problema significa que pelo menos um deles solucione, né? Se João soluciona, o problema foi resolvido pela equipe. Ou se Maria soluciona, o problema também foi resolvido. Então, essa é igual a união entre J e M. Consequentemente, a probabilidade de acontecer S vai ser igual à probabilidade de acontecer J ou M. Pela regra da adição, eu tenho que P de J união M vai ser igual a P de J mais P de M menos a probabilidade de interseção entre J e M. Então, P de J é 0,5, P de M é 0,8, então P de J união M seria 0,5 mais 0,8 menos P de J interseção M. 0,5 mais 0,8 dá 1,3. Falta apenas agora eu descobrir qual a probabilidade de acontecerem simultaneamente J e interseção M. Qual seria essa probabilidade? Agora eu vou utilizar a regra do produto. P de J interseção M seria igual a P de J vezes P de M dado J. Como ambos, João e Maria, trabalham de maneira independente um do outro, P de M dado J seria igual a P de M, ou seja, se você me informa que João conseguiu resolver o problema, a probabilidade de Maria resolver não é alterada. Os dois não estão influenciando um ao outro, eles não estão interagindo. Consequentemente, a regra do produto é simplificada, P de M dado J se torna P de M. Então, eu vou ter que P de J interseção M seria igual a P de J vezes P de M, 0,5 vezes 0,8 dá 0,4. Aí eu volto e concluo o meu problema. A probabilidade de acontecer essa, ou seja, da equipe solucionar o problema, seria igual a 1,3 menos 0,4, que daria 0,9. É bem provável, então, que João e Maria, ou João ou Maria, resolvam o problema, não é? Embora que João tenha pouco domínio, com uma probabilidade menor, e Maria tenha um domínio não tão elevado assim, de 0,8, os dois ali, unidos, conseguem levar a probabilidade de sucesso aqui a 0,9. Isso é o que a gente chama de sistemas que operam em paralelo, A gente poderia ter também uma discussão envolvendo sistemas que operam em série. No caso, que eu desejasse que João executasse uma etapa e Maria executasse uma etapa para que o problema fosse solucionado. Mesmo que de maneira independente, eu teria que a probabilidade de solucionarem em interseção seria igual a P de J vezes P de M, já que eles operam independentemente, e daria 0,4. Então, fazendo um discurso sobre problemas que envolvem sistemas em paralelo e sistemas em série. E aqui a gente fecha o nosso conteúdo sobre probabilidade. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.